Beleza? Tranquilo? Aquele álcool em gel, pra gente poder começar, né? De leve, destravou. Era Vargas, 1930. 8. Caramba, por que isso aqui tá assim? Agora pra estar aparecendo. Ah, agora foi. Módulo 9. Tá, beleza, tranquilo. Módulo grande. Tá. Vargas apareceu finalmente no nosso conteúdo do nono ano. Repara que é a parte 1, os 15 primeiros anos dele no governo, né? E a gente nem vai chegar ao ponto do Estado Novo. A gente vai pegar o governo provisório e o governo constitucional inicialmente. Depois a gente vai chegar lá no Estado Novo e o governo democrático depois. Beleza? Bom, foi mal aqui. Já sabe que Lano Negrete chegou lá no nosso canal. Contexto como um todo da chegada de Vargas. A gente já conversou um pouco sobre isso porque falamos da crise da oligarquia, crise do Brasil, chamada da Primeira República, que seria a República Velha. Então você tem uma crise muito grande desse liberalismo que se reflete, né, em 1929, a grande crise, o grande craque da Bolsa. E isso vai trazer uma certa dificuldade para o Brasil, que ele era agroexportador de um produto de luxo, que é o produto do café. Tá? Não é um produto básico de sobrevivência. Então você tem uma crise, né, econômica que afeta o mundo inteiro, menos a União Soviética, e o Brasil não vai ser diferente. Vocês devem lembrar, por exemplo, do Convênio de Taubaté, quando o governo federal era obrigado a comprar o excedente, o que sobrava do café do cafeicultor. Né? Ele comprava, o cafeicultor nesse governo não tinha prejuízo, só lucro, mas esse dinheiro vinha de empréstimos. Como o mundo quebrou, como é que o Brasil vai pegar empréstimos para poder pagar esse excedente dos cafeicultores? Então você vai ter uma cisão, vai ter uma briga. É lógico que eu estou sendo um pouco simplista, né, na análise. Você tem outros contextos, como por exemplo a ascensão de discursos, discursos nacionalistas, intervencionistas. Você tem a burguesia aparecendo. Finalmente a burguesia aparecendo no cenário político brasileiro para nunca mais sair, até hoje em dia, e ela vai se aliar a Vargas naquela aliança, né, muito heterogênea. Você tinha intelectuais, você tinha pessoas da área rural, né? Vargas era um proprietário de terras, Vargas vai ser um burguês também, você tinha a burguesia industrial, você tinha militares junto com Vargas. Vargas não era militar, mas você tinha o apoio dos militares naquele momento. Você deve lembrar do tenentismo, dos eventos que os militares estavam proporcionando na década de 20, acaba, né, chegando em 30, a entrada de Vargas. Então você encontra algo muito heterogêneo, mas era o discurso da época necessário, visto até esse ponto, para a entrada de Vargas e quebrar a hegemonia de São Paulo e de Minas Gerais nesse controle da política brasileira. Vocês sabem, né? São Paulo e Minas, naquela República do Café com Leite, precisavam um apoiar o presidente do outro, conforme as eleições eram escolhidas, e acontece o problema, né? São Paulo deveria apoiar o candidato de Minas, lança o próprio candidato, Minas não gosta e vai se aliar a Getúlio Vargas nesse grande bloco. Aí vem as eleições, beleza? Dentro das eleições, Getúlio Vargas perde. Fraude, aquela coisa toda, a gente já visualizou. Um monte de problema, voto de cabresto, o voto era aberto, o próprio coronel, né, organizava a votação, ou seja, aquela confusão toda. Ganhou quem roubou mais e Vargas vai perder essa eleição. Quando Vargas perde a eleição, tranquilo, ele vai lá, volta para o sul, e você tem aquela chamada, aquele problema que nós conversamos, que é o assassinato do João Pessoa. O João Pessoa é assassinado, que era o vice na chapa de Getúlio. A mídia, né, que estava do lado de Getúlio, todos esses grupos, principalmente de camadas médias e urbanas, começam a fomentar a ideia de que, olha, foi um assassinato, foi um crime político, e aí a galera já aquela crítica gigantesca que já existia sobre o coronelismo, já existia sobre a República Velha, das farsas, das fraudes, tudo isso já denunciado. Então vem aquela célebre frase, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. É melhor que seja Vargas liderado pelos militares e tome o poder do que a gente deixar que o povo faça esse processo. Então Vargas, pela primeira vez na vida, dizem a única, veste a farda militar, vai até o Rio de Janeiro, vai até o Palácio do Catete e toma o governo, por isso que é chamado de Revolução de 30. Ou seja, geralmente a galera de São Paulo chama de golpe de 30, faz, né? Eu só sei que essa menina aqui não está gostando muito de estar ali, né? Varguinhas aqui, ó, roupinha militar, galera aqui do lado, etc.
beleza? Esse aqui fez pose, esse aqui gostou. Essa aqui ela estava bem chateada por algum motivo. E Vargas representava principalmente o interesse dos industriais. Por isso que aqui vem um memezinho de brincadeira, né? Getúlio, indústria, porque você pode dizer que o Brasil vai dar um pontapé inicial na sua industrialização em 30. Né, com a chegada de Vargas, que antes os domínios eram mais agroexportadores. Agora, engana-se quem pensa que Vargas vai ser um cara contrário ao campo ou contrário à oligarquia que existia antes. Não, são vários acordos políticos que vão acontecendo, você vai visualizar ao longo do módulo que Vargas quase não mexe no campo, Vargas quase não mexe nessa estrutura do clientelismo, né, regional, ele fica mais no urbano, mais para a massa trabalhadora, mais naquela pegada mais populista, trabalhista, você vai observar, mas de certa forma faz uma grande conciliação dos interesses dessas classes e da classe da elite, né? Dessa elite econômica, né? Melhor dizendo. Então você tem a criação de base muito heterogênea, né? Como eu comentei, e o início dessa modernização conservadora. Vargas, né, não esquece nesse sentido que você tem essa ideia conservadora, não é radical. Tá? Um trabalhismo. O trabalhismo vai ser sempre muito relacionado ao Vargas. Muita gente chama de populismo, mas o populismo de Vargas é essa questão do trabalho, é a questão do operário. Então você tem como modelo político a varguista, acima de tudo, valorização do trabalho e do trabalhador. Então essa valorização do trabalho e do trabalhador, colocando Vargas como um grande conciliador, né? A personificação do poder fica em Vargas. Vargas como sendo o homem a fazer a manutenção dessa valorização. Ao mesmo tempo, disciplina na sociedade, combatendo a malandragem como um todo, isso é o trabalhismo do governo todo, tá? Com músicas, com mídias, tá? Reforçando que o trabalhador é positivo, que trabalhar é bom, tá? Vargas sendo um cara que vai incentivar muitas leis trabalhistas e propor leis trabalhistas, onde o trabalhador nunca tinha tido esse tipo de, vamos falar assim, olhar, né? Esse tipo de cuidado que seriam as leis trabalhistas, mas que já existem em outras partes do mundo. É Vargas quem vai propiciar, mas não pensem, por favor, não vamos aqui criar um mito ou reforçar o mito de que Vargas era excelente, que Vargas era um cara perfeito. Não era. Você tem críticas, sim, aos governos que ele participou, efetivamente, mas você também tem partes positivas. Mas, geralmente Vargas é muito lembrado como um presidente importante na história do Brasil, e eu concordo, também foi um presidente, sim, importante. Então vai buscar essa conciliação de classes e raças, falando para a ideia da massificação, da massa como um todo. Beleza? Um nacionalismo muito forte, era muito impregnado naquele momento, tá? Mas valorizando também o que é o Brasil, a questão da mestiçagem. A apropriação de elementos da cultura popular. Tá? Então, por exemplo, o samba, que foi muito proibido no período da Primeira República, muito perseguido, começa a ter rola um afrouxamento nessa questão popular cultural nesse primeiro período de Vargas, mas acima de tudo voltado para o trabalho. Se é samba, se é rock, se é para o trabalho, não tem problema. Tá? Então as leis trabalhistas, os direitos trabalhistas, como por exemplo, posso citar aqui a carteira de trabalho, vamos falar mais para frente, o salário mínimo, são duas leis, né, duas implementações que agradam muito o trabalhador, mas também agradam a elite econômica, também agrada a burguesia. Você tem que pensar Vargas sempre numa ponte entre os interesses do trabalhador e os interesses dos empregadores, né, do patrão e do empregado. Era um momento muito complicado. Você tem, década de 30, você já tem o socialismo espalhado, né, na questão da União Soviética, né, já acontecendo, e você tem o proletariado já também apareceu. Então, a burguesia aparecendo finalmente no Brasil, logicamente vem junto com o proletariado. A burguesia está no poder, né, ela possui os mecanismos, e aí você começa a ter vários problemas, e Vargas tentando conciliar, logicamente, da melhor forma possível, até porque era um projeto de poder dele. Valorização dessa ideia de troca simbólica, tá? Você vai ver que muita simbologia do Primeira República ele vai quebrar e vai trazer para essa República Nova. Rasgou-se a Constituição no momento que ele entrou, porque ele não entra de forma do voto, ele entra através de um golpe. E tudo isso precisa ser estabelecido. O golpe é isso que é chamado de revolução. Né? O Estado oferece reconhecimento ao trabalhador em troca de apoio político. E é o seguinte, trabalhador, trabalhe. Né? Não tem greve, vamos trabalhar pela força do Brasil, e deixa comigo que eu estou fazendo o acordo com o patrão. Você vai ganhar X,
Y, você vai trabalhar tal hora, então todos aqueles acordos vão sendo arranjados e Vargas vai se valer muito nisso, nessa popularidade através desse trabalhismo. Bom, então demos o pontapé inicial do primeiro governo, que é o chamado governo provisório. Por que provisório, amigo? Ele pisou, rasgou a Constituição. É provisório. O Brasil não tem Constituição. É decreto. Getúlio escreve, acontece. Para tu ver a complicação que vai ser desse meio. Você repara que são 4 anos, de 30 a 34. Varguinhas aqui, ó, fazendo ali a assinatura da Constituição depois, né, em 34. Mas a gente vai chegar lá. Então, desmantelamento do modelo oligárquico. Beleza? Então vai começar a atacar todo o regime oligárquico que existiu antes, que agora está começando no Brasil do zero. E você vai ver uma centralização do poder muito grande na figura de Vargas e na questão da instituição federal no Brasil. Tá? Que vai entrar em conflito com o regionalismo e o coronelismo que existia no período anterior. Por isso que esse desmantelamento está sendo efetuado. Vargas, então, quando rasgou a Constituição, prefeito, governador, as eleições foram canceladas, né? Quem se elegeu não é mais. Então ele vai fazer um processo de intervenção nos estados. Ele vai escolher pessoas para serem como se fosse o governador daquele estado. E aí chama-se de interventor. Né? Um período sem Constituição permitia, através de decretos, que isso acontecesse. Vargas vai pegar até gente da família dele, tá? E vai colocar como um interventor, não vi um problema nesse momento. E ele vai fazendo, né? Já vou fazer agora um paralelo. Ele vai pegando, ele vem aqui no Rio de Janeiro, tá? Escolhe um carioca para ser o interventor aqui. Ele vai em Minas, escolhe um mineiro para ser o interventor em Minas. E por aí vai. Né? Acho que é comum, natural. Quando chega em São Paulo, ele não escolhe um paulista para ser o interventor, ele escolheu um nordestino para ser. Isso vai causar uma confusão gigantesca. Por quê? São Paulo não era aliado de Vargas. Lembra nas eleições? São Paulo, Partido Paulista, que lança outro candidato, que é Júlio Prestes, versus Vargas. Júlio Prestes até vence, mas vem o golpe e tira o Júlio Prestes. Antes mesmo dele entrar, coitado. Então São Paulo não gosta, porque vai perder a presidência dessa maneira autoritária e vai tentar fazer uma oposição a Vargas e fica no ouvido de Vargas, na nuca ali de Vargas, falando: quero Constituição e quero que você mude esse interventor. Pô, todo mundo tem um interventor do próprio estado e você coloca um nordestino aqui? É uma afronta. Vargas faz de propósito, mas vai gerar um problema muito sério que eu vou chegar lá. Então, diversificação na economia brasileira aqui. Industrialização, cara. Pensou Vargas, pensou indústria. Acho que é meio que... fica mais difícil que a gente erre pensando nessa questão de industrialização. Porém, aqui, ó, apoio aos produtores de café. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comprar excedentes até do que ficou do café, e ele vai falar para o cafeicultor: ó, tu vai plantar X. Dentro desse X, eu ainda consigo te ajudar. Se você plantar mais que X, irmão, não vai contar com a gente. Já era. Então, ele meio que limita a produção de acordo com o interesse internacional e a questão do produto do café, do mercado também, ao mesmo tempo que ele tenta, né, aqui, ó, um esforço na redução da dependência em relação ao produto. O Brasil não pode ficar nas mãos de um único produto de luxo para gerir sua própria economia. Então, industrialização nesse momento. Aí você pode pensar: pô, mas os produtores de café, os proprietários de terras, eles não vão ficar meio que contrário a Vargas, porque na Primeira República você viu que existia um embate muito forte. Mas aí você tem que observar que essa burguesia nacional, agora, ela vai fazer uma aliança com os produtores locais, galera, com os proprietários de terras, porque muito desses proprietários de terras vão fazer insumos, vão fazer produtos de base, vamos falar assim, para essa indústria que está se instalando no Brasil, essa industrialização brasileira. Então, elite, cara, né? Você não tem uma substituição de elite pela outra, não, eles meio que continuam no mesmo sentido. Tá? Então aqui, ó, beleza, galera ali, Varguinhas assinando. Criação de uma legislação trabalhista. Então todo o governo Vargas sempre tem uma leizinha trabalhista aparecendo. Mas ó, repara, trabalhadores urbanos. Vargas fica no miúdo, não fala nada, não mexe muito no trabalhador do campo, não. Beleza? O campo deixa lá, deixa nas velhas estruturas oligárquicas, deixa o coronel ser mais presente, mas aos poucos o governo vai pegando para ele o fato de cuidar desses trabalhadores. Beleza? Você vai ver a criação da DASP, por exemplo,
tentando pegar essa rede de clientelismo para o Estado. O clientelismo se baseava no coronel e agora o Estado quer fazer. Ele não destrói o clientelismo, ele se mantém vivo. Tá? Criação do Ministério do Trabalho, vai dar uma confusão gigantesca lá na frente. Indústria e Comércio, Ministério da Educação e Saúde. Os ministérios para poder cuidar dessas grandes áreas, até para mostrar que o Estado agora é presente. Então, em outras palavras, meu amigo, o cara que estava ali vivenciando o que foi a Primeira República, depois ele viu a entrada de Vargas, ali ele conheceu a República. Por mais que tenham problemas, existam esses problemas, ali o cara conheceu isso é República, porque o que tinha antes não era República de fato. O Estado presente, a criação da carteira de trabalho, eu ia até colocar aqui uma fotinha da carteira de trabalho, eu não botei. E aí vem a reação das oligarquias paulistas, lembra? O que acontece? 30 a 32, os caras aceitaram o interventor nordestino, Vargas não está movendo uma palha para poder fazer uma constituição, e aí vai surgir em São Paulo um movimento, que é um movimento constitucionalista, exigindo que Vargas convoque uma Assembleia Constituinte para que os políticos pudessem votar as leis, votar as regras e fazer uma Constituição. Porque, amigo, se não tem Constituição, o presidente é que manda em tudo. Quando tem Constituição, o presidente está abaixo dessa Constituição, ele precisa obedecer. Essa é a teoria, né? Bom, então, formando uma nova Constituição, intervenção do Estado, mudando esse interventor. Aí você tem a chamada Revolução Constitucionalista de 32, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Você tem abaixo a ditadura, Varguinhas aqui na mão desse típico paulista que é o bandeirante, tá? Atrás um cara do exército com a bandeira de São Paulo, né? Um cartaz de movimento contrário à ditadura getulista. A gente chama de governo provisório. Tem um quê de ditadura? Tem, mas é para não confundir o que tem mais lá na frente. Tá? A partir de 37. É provisório, não tem Constituição. Vai ter briga, vai ter guerra. Tanto que, vou até te passar aqui, ó. Você tem esse movimento MMDC, porque numa das confusões morreram 4 estudantes. E aí surgiu, né? Morreram esses estudantes paulistas aí criaram esse movimento. Você tem um dever cumprir lá, consulte a sua consciência. Então você tinha gente penhorando aliança, coisa de ouro para poder fomentar essa milícia paulista contra o governo. Só que, meu amigo, você tem São Paulo versus o Brasil. E os interesses que levaram Getúlio até o poder eram gigantescos. Né? Então era lógico que o São Paulo iria perder. O que Getúlio vai fazer então? Mostra a força militar. Você tem guerra, você tem briga, sim, em ruas em São Paulo. Mas Vargas vence e depois fala: vou sim, venci, mas eu vou fazer o que vocês querem. Estou tirando o interventor nordestino, estou colocando o interventor paulista. É como se fosse assim: venci, sou mais forte, vai senador, mas eu vou fazer o que vocês querem para mostrar que eu estou apto, estou disposto a estender a mão. Era mais ou menos isso. O que ele faz então? Tira o interventor nordestino, coloca o paulista e convoca uma Assembleia Constituinte. É a Constituição que vocês querem? Beleza, então vamos fazer uma Constituição. Bom, então São Paulo falou, beleza, conseguimos. Nessa Constituição tem que ter a data para as próximas eleições a presidente. São Paulo queria botar um presidente, já queria tirar Vargas dentro desse sentido. Vargas falou, tá sussa, tá beleza, vamos fazer uma Constituição. Só que, meus amigos, quem basicamente escolhia a questão da base política era Vargas. Né? Ele tirou um monte de deputado, tirou um monte nas intervenções que foi feita. Então você tem a grande base política de Vargas. Quem vai fazer essa Constituição? A base política de Vargas. E vai colocar nessa Constituição que Vargas manda, que Vargas tem um amplo poder. Então é como se eu chegasse para vocês, acho que em sala de aula ficaria mais fácil, chegasse para vocês e falasse assim, olha, quem manda aqui na sala sou eu. Alguém fala, Renato, por que tu manda na sala? Não tem regra nenhuma, não tem lei nenhuma. Se o dono da escola, né, no caso a dona da escola, falar que você manda, beleza. Falou, tá bom, não tem problema. Vocês querem isso? Tá bom. Aí eu vou lá, aí no dia seguinte tem lá a lei, o Renato manda na sala. Assinado pela direção. Mudou alguma coisa? Não mudou. Só estou sendo legitimado por quem está acima. Mas continua a mesma coisa. Vargas sem Constituição, mandando. Vargas Constituição, mandando. Tá? Então São Paulo fala, pedimos Constituição, mas não ajudou muito. Mas estava marcadas as eleições. Então quando faz a Constituição de 34, os próprios políticos já votam nessa primeira eleição, ali mesmo em 34, e escolhem Vargas. O povo não votou e Vargas continua. Aí os paulistas respiram até 10 e falam, beleza, está marcado para 38 as eleições. Então não perca isso. Então de 30 a 34 governo provisório, enquanto você tem
de 34 a 37 o governo constitucional, como estou mostrando para vocês aqui agora. Minha cara está ali na frente do 37, né, deve estar ali, mas tá no slide que você vai ver o 37. Vou voltar para a Constituição de 34 então. O que se mantém? Presidencialismo, federalismo, legislativo forte, tá? Sim, mantendo a questão das leis. Constituição dos direitos trabalhistas, era a base do poder, da manutenção do poder de Vargas. Sindicatos atrelados ao Estado. Olha o fascismo, entre aspas, aí, como eu comentei para vocês quando falávamos de nazifascismo e Segunda Guerra Mundial. Quando o sindicato, que é a base do trabalhador, está atrelada ao Estado, é um controle que o Estado quer fazer sobre essa massa, sobre a questão dos trabalhadores, e não deixa ocorrer uma livre organização desses trabalhadores. A organização precisa passar pelo Estado. Bom, o voto universal vai propiciar o voto feminino, mas a mulher vai votar mais lá para frente, direto e secreto. Tá? Voto secreto agora fundamental, até para quebrar um pouco essas estruturas relacionadas à fraude, à força, né, que o coronel poderia ter nesse sentido. A inclusão do voto feminino, mas ainda a exclusão dos analfabetos. O analfabeto não vai votar, hoje em dia já vota. Tá? Vai criar justiça eleitoral para tirar das mãos do coronel a zona eleitoral e a do trabalho. Beleza? Educação pública gratuita para os anos iniciais. Então você vê que essa Constituição ela vai trazendo modificações interessantes, vai dando ao Brasil um ar de república legal quando ele tem um legislativo forte, mas ele também mostra que Vargas tem esse poder, porque o legislativo está com Vargas. Essa aqui é a ideia inicial. Bom, o Jornalzinho de Recife, o Brasil sob o regime da lei, foi quando foi promulgada a Constituição. Olha os palpites da imprensa. Tá? E aqui do lado uma foto da capa da Constituição, e eu trouxe para que chame a atenção do nome do Brasil, ó. República dos Estados Unidos do Brasil. A gente ainda tinha esse nome, hoje em dia não é mais. Beleza, começa então o governo constitucional, 34, Vargas é eleito pelos políticos, e já sabe que em 38 tem que ter eleições. Beleza? Experiência democrática na era Vargas, rápida e intensa. Né? Foi um período muito conturbado na história política do Brasil, porque você tem a chegada de novas ideologias, correto? Ainda se estruturando no Brasil, e a década de 30, meu irmãozinho, é a entrada do Hitler, né, na Alemanha, em 32, e a guerra se estoura em 39. A guerra o cara não dorme e acorda na guerra, né? Tem todo o processo se espalhando pelo mundo, e você sabe como vai funcionar. Bom, forte polarização política. Então, nesse contexto internacional, o liberalismo entrou em crise, né, porque veio lá desde 29, tá? A ascensão dos fascismos como um todo, e a expansão do socialismo. Aí como vai ter então no Brasil? Né? No Brasil você tem a criação da AIB-ANL. AIB, Ação Integralista Brasileira, na fotinho que você está vendo aqui, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Então, a inspiração fascista na primeira, a inspiração socialista na segunda. Vargas não era socialista, ponto final. Vargas odiava o socialismo, até porque pelo controle que ele exercia do trabalhador, é lógico e evidente que ele era contrário ao socialismo, uma vez que não existia livre organização dos trabalhadores. Cara, tô olhando a imagem, tu fala assim, poderia ser a Alemanha, né? O pessoal fazendo meio que um Heil Hitler. Então você tinha também o Anauê, aquela coisa toda da ação integralista brasileira, do Plínio Salgado, dentro dessa inspiração. Vargas fazia parte desse grupo? Não, mas ele era digamos assim, era um cara simpático ao movimento da AIB. Acho que é a melhor palavra que eu posso encontrar. Simpático ao movimento da AIB, tanto que em 35 ele vai colocar a ANL na ilegalidade. Você tem esses dois grupos aqui antagônicos, né? São grupos aqui, ó, que você encontra antagônicos. Caramba, deixa eu apagar isso aqui, cara. Será? Se eu consigo? Sei lá, acho que eu não consegui, não. Enfim, que seja, tá? Que seja. O que vai acontecer então? Grupos antagônicos, grupos contrários, e vai existir um problema em 35 que você vai observar. Ó, a radicalização do processo. 35 fecha a ANL. Quando fecha, a gente tem que ter um cuidado aqui. Quando fecha a ANL, que tinha uma inspiração socialista anarquista, esse grupo, né, vai ter uma reação, né, dos aliancistas, da Aliança Nacional Libertadora, que é chamado de Intentona Comunista. Essa organização
não é uma organização para tomar o poder, tirar o Vargas. É uma organização para, queremos ser um grupo sim, qual o problema de existir o grupo, não existe A e B? Né? Queremos continuar com o grupo e fazendo as nossas reuniões, discutindo a ideologia. E Vargas vai ser contrário e fecha essa ANL. Isso vai ser meio que visto como uma tentativa comunista no Brasil, quando na verdade você carece ainda muito de fontes nesse sentido. Tá? Vargas então declara estado de guerra, inicia uma onda de repressão às oposições e centralização do poder. Aqui é uma faca e o queijo na mão de Vargas para que ele possa usar a desculpa da intentona comunista e perseguir políticos que não tinham nem nada a ver com a ANL. Políticos paulistas, por exemplo, que não tinha nada a ver com a ANL, sendo perseguido também, uma vez que ele criou o estado de guerra e aí dá poder nas mãos do presidente para que ele possa fazer essas modificações, fazer esses ataques. Isso em 35. Bom, a coisa meio que abaixou. Quando chega a 37, vem o plano Cohen. Cara, isso aí com certeza vai estar na tua P1 do segundo bimestre. Você pode ter certeza, o plano Cohen não tem como fugir. O plano Cohen, ele vai ser lançado em 37. Dá uma olhadinha aqui na imagem, ó, no meme, né? Aqui parece que tem um cara pisando, né, na cabeça do garoto, e depois você vê que é o próprio garoto já rindo, fazendo essa brincadeira. É Vargas, né? Vargas chega para a população em 37 e fala: o Brasil está sob uma ameaça comunista. Se em 38, ano que vem, tiver eleições, fatalmente eu vou perder, fatalmente políticos vão se instalar a Brasil afora, que hoje falam para você que não é socialista, mas amanhã vai ser. Então você tinha aquela burguesia muito forte, toda aquela questão. E por que a gente chama de plano falso? Porque é falso, de fato. Né? O trabalho do exército brasileiro naquele momento é criar a defesa, lógico, né? Exército é defesa. E o plano Cohen era um plano fictício. Né? É como se um general escrevesse: como a gente vai se defender se houvesse uma tentativa comunista no Brasil, uma tentativa de golpe, ou seja lá o que for. E ele escreve como se fosse ter e fazendo essa defesa, bota no armário, né? Bota lá na gaveta. Vargas pega e lança como uma verdade: olha, o Brasil está prestes a ser invadido aí por comunistas, etc. E outra, ainda fala para a população, principalmente para os trabalhadores: se acontecer, esquece leis trabalhistas. Aí começa a montar aquele monte de terror que as pessoas imaginam num governo comunista, que nunca existiu no mundo, né, nenhuma parte do mundo comunista mesmo de fato. Isso vai criar um pânico e fortalece o discurso anticomunista de Vargas. E esse pânico aqui é fácil. A população em pânico, ela vai aceitar. Aí Vargas fala assim: olha, eu posso salvar vocês, mas não pode ter eleições em 38. Vamos então aqui agora criar um Estado forte, criar um Estado rígido, porque agora a população compra essa ideia porque ela entende como o Estado pode ser positivo, né, nessa parte do trabalho, como eles nunca tinham tido antes. Então Vargas fala: olha, posso ajudar, mas vamos fazer o Estado Novo. E aí sim é o período ditatorial no Brasil. Ele rasga a Constituição de 34 e fala: vamos fazer outra, a de 37. E a de 37 ele é muito centralizadora na figura de Vargas, no poder de Vargas. E logicamente começa o terceiro período do governo Vargas, que é o período ditatorial. Então nessa aula nós vimos o provisório até ter Constituição. Constituição apareceu 34 até 37, porque 37 ele vai dar um golpe nele mesmo, né? Uma coisa meio doida, né, de se falar, porque ele estava no poder de forma democrática e acabou retirando democrática e acabou, né, fazendo um golpe nele mesmo e se mantendo no poder, que é o Estado Novo. Ó, com apoio de amplo, né, setores da sociedade, Vargas extingue o governo constitucional e vem o Estado Novo, que vai ser alvo do nosso próximo módulo. Módulo só do Estado Novo, porque também pega o Brasil na Segunda Guerra Mundial, trazendo essa nova Constituição. Memezinhos, e vem aqui, ó, a história de um governo. 30 ele rindo, correto? 32 tu vê que ele tá meio bolado por causa da Revolução Constitucionalista em São Paulo. 33 já tá de boa, 34 vai, 36 ele já fechou a cara, 37 ele já fechou completo. É como se fosse as mudanças, as variações do governo de fato, beleza? Coraçãozinho, termino por aqui. Por favor, no Hangout, tirem as dúvidas, a gente já chegar corrigindo sobre o módulo e nos preparando para a parte 2 do governo Vargas, ainda nesse 3045, que vai empreender uma aula só de Estado Novo para a gente observar, beleza?
Vou fechar por aqui, tudo de bom, obrigado pela paciência. Valeu!